Então vamos lá aqui, pessoal, vamos entender o conteúdo negro além da escravidão. Vamos prestar bastante atenção. Como nós já aprendemos, o negro escravizado em Goiás, né? Ele encontrava várias formas para resistir à escravidão. No entanto, o fato de ser escravizado não impedia que esse negro tivesse participação ativa na sociedade da época. Eram comuns os casos de negros que eram alforriados, ou seja, recebia sua liberdade, era liberto, e eles então passavam a ser proprietários de cativos, proprietários de outros negros, tá? E de outros bens valiosos também. Em muitos lugares de Goiás, os negros escravizados construíam belas igrejas, organizavam associações e participavam de procissões religiosas. Além disso, houve muitos casamentos de brancos com negros. Os filhos desses casamentos eram conhecidos na época por pardos ou mulatos. Os mulatos sofreram muitos preconceitos, mas aos poucos foram conseguindo ocupar um espaço na sociedade, apesar dos preconceitos. Uma das pessoas mais cultas de Goiás no século XIX foi o padre historiador Silva e Souza, e ele era mulato. Os africanos que vieram para o Brasil e seus descendentes, os afro-brasileiros, os descendentes dos africanos, contribuíram muito para a formação da cultura brasileira. Entre essas contribuições, a capoeira, ao mesmo tempo dança, né, luta, o samba, as religiões afro-americanas, a culinária, as palavras, lembram que a professora falou sobre as palavras do vocabulário africano inseridas no nosso vocabulário, né, utilizadas por nós, de origem africana, como bacana, careca, cachimbo, cachaça, quitanda, zebra. Em Goiás, como não podia ser diferente, os afro-brasileiros fizeram também importantes contribuições culturais. Veja bem, em quase todas as cidades históricas existiu ou existe ainda uma igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mais ou menos em 1850, as pessoas eram enterradas nas igrejas, pessoal, e não em cemitério. Por isso, os africanos construíam essas igrejas para que pudessem ter uma sepultura digna, um enterro digno. Olha bem as igrejas, tá vendo? O culto a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos deu origem à mais importante festa afro-brasileira de Goiás, que é a Congada de Catalão. Certo? A Congada de Catalão. As congadas são festas religiosas. Elas acontecem no mês de outubro, tá? Desde 1826, os quais se misturam tradições católicas e africanas. Grupos de negros uniformizados saem às ruas cantando, dançando, tocando instrumentos, numa comitiva para levar o rei e a rainha do Congo. A festa dura 9 dias e atrai cerca de 100.000 pessoas, tá? Bastante pessoas, né? Além de Catalão, a festa da Congada também acontece em outras localidades, como na cidade de Goiás e em Pirenópolis. Apesar da importância das tradições e costumes dos africanos para a formação da cultura brasileira, ainda existem muitas pessoas que manifestam preconceito racial aos afrodescendentes e fazem piadas ou usando de expressões ofensivas aos negros, às pessoas negras. Só que esse comportamento, hoje em dia, é crime. É bom a gente saber, né, que por educação, por respeito, não fazer esse tipo de brincadeira. Porém, hoje é considerado um crime, tá? Considerado um crime esse tipo de tratamento aos negros, tá bom? Ou seja, preconceito racial é crime, tá?
Finalizamos aqui.